Olá, pessoal. Estou aqui novamente para falar com vocês sobre um problema que muito me preocupa com os contribuintes da Previdência Social, que é a contribuição em atraso. Eu sou Ilzanira Cantanhede, eu sou advogada especialista em direito previdenciário e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre esse tema. Previdência no dia a dia. Eu vou começar contando uma historinha para vocês. Muitas vezes o cliente chega no escritório e fala: doutora, eu já estou próximo para me aposentar, eu queria que você fizesse para mim o cálculo do meu benefício. Eu vou completar 65 anos e eu quero ver quanto é que eu vou receber mais ou menos. O que acontece? Quando a gente começa a dissecar o CNIS desse contribuinte, se começa a perceber que ele fez várias contribuições, pagou essas guias com atraso. E muitas vezes esse cliente ele vai na agência do INSS e o servidor calcula essas contribuições em atraso, entrega essa guia para esse contribuinte e ele paga. Às vezes o valor é alto, ele parcela. E quando a gente começa a destrinchar, a olhar o CNIS dele, se vê que tem muita contribuição que ele pagou ali com atraso, porque ele foi induzido ao erro. Essas contribuições que se paga com atraso, elas não contam tempo de contribuição e não contam carência. E aí, quando a gente vai falar para esse contribuinte que ele não tem tempo para se aposentar, ele entra em desespero. Mas eu fui lá no INSS, e a atendente fez o cálculo, tirou essa guia e me deu para pagar. Gente, o que acontece? Se o contribuinte ele deixou de fazer as contribuições previdenciárias dele, o INSS vai tirar a guia e ele vai pagar. Ele não vai perguntar se ele vai se aposentar por tempo, se ele vai se aposentar por idade, ele não vai perguntar nada. Ele simplesmente vai tirar a guia e vai dar na mão dessa pessoa. E quando essa pessoa vem fazer o cálculo, vem a decepção. O que eu oriento? Para uma aposentadoria por idade, não façam isso, porque é prejuízo. Agora, se é para contar tempo de contribuição, tudo bem, ela pode até valer. Porque o INSS, ele não vem aceitando pagamento de contribuição em atraso para as regras de pedágio, que são as regras de 100% e a regra de 50%. E ele também não vem aceitando as contribuições em atraso para direito adquirido. Então, na hora de pagar com atraso, não se esqueçam de procurar um profissional qualificado. Por quê? Porque a gente vai ver, de repente, essas contribuições em atraso, elas podem servir se no seu período base de cálculo a pessoa não tiver 108 contribuições. O que é o período base de cálculo? É aquele período de julho de 94 até a data de se aposentar. Vamos supor, ele tem 90 meses de contribuição no período base de cálculo. Então, esses 90 vão ser divididos por 108. Aí, nesse caso, para se completar e chegar no mínimo divisor, aí sim, aí se pode fazer o requerimento das contribuições em atraso. Se tiver menos de 5 anos, não precisa pedir lá no INSS. E deixando bem claro, as contribuições em atraso, aquelas que serão indenizadas, têm que fazer prova da atividade econômica na época do atraso. Porque se não fizer prova, quando você for pedir aposentadoria lá no INSS, ele vai pedir a prova dessa atividade, mesmo ele tendo emitido essa guia. Então, cuidado quando for pagar contribuição em atraso. Eu recebi aqui no escritório um cliente para fazer uma revisão de uma aposentadoria por idade. E ele dizia para mim: doutora, eu não entendo, porque eu me aposentei e estou ganhando um salário mínimo se eu tenho muito tempo de contribuição. E falei: olha, o que acontece? O senhor pagou muitas contribuições aqui em atraso. E essas contribuições que o senhor pagou em atraso, elas não contaram. Por isso que o seu benefício deu muito baixo. Ela: doutora, mas eu fui lá no INSS, eu tirei as guias, eu fiquei uns anos pagando porque eu fui parcelando. E agora a senhora está me dizendo que não contou para nada? Não, porque o senhor pagou com atraso. Então, essas contribuições que são pagas em atraso, elas não contam nem tempo nem carência. Então, por isso é que eu digo que tem que ter muito cuidado, porque a decepção da pessoa é muito grande quando ela vai ao INSS, o INSS emite
te guia, elas pedem aposentadoria, não vem o que elas querem e aí vem a frustração. E a gente não pode fazer nada. Por isso é que eu digo, tem que tomar muito cuidado com contribuição em atraso. Se você quer saber mais sobre contribuição em atraso, se inscreva no canal, deixe suas perguntas e deixe sugestões, quem sabe, para um próximo vídeo. Até mais!